Meus queridos irmãos, nós vamos ler aqui neste texto em Zacarias capítulo 14. Vamos ler apenas um versículo, assim de pé, por favor. Vamos ler todos, lemos todos juntos. Zacarias capítulo 14, é o profeta que está antes de Malaquias. Zacarias capítulo 14, versículo 1. Lemos juntos com o favor de Deus. Lemos assim este texto para ser todos em conjunto o mesmo texto. Lemos juntos. Eis que vem um dia do Senhor em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Que pena que esta tradução não serve. Diz assim, eis que vem o dia do Senhor. Procure na sua Bíblia que vai ver que a grande maioria das Bíblias, ainda bem que não diz um dia, chama-lhe o dia do Senhor. Vem o dia do Senhor. Singular, não é um dia qualquer, é o dia. A Bíblia chama-lhe o dia do Senhor. Diga para o seu irmão que está ao lado, o dia do Senhor vem. O dia do Senhor vem. Quem é que encontrou na sua Bíblia? Está assim escrito? Eis que o dia do Senhor vem. É assim que diz? Ora leia então. Eis. Há traduções que dizem, eis que o dia do Senhor vem. Outra diz, eis que vem o dia do Senhor. Vem o dia do Senhor. O dia, não diz? Diz o dia. A Bíblia chama-lhe o dia do Senhor. Vamos orar? Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra. O dia do Senhor vem. Clamamos por essa palavra de revelação ao nosso coração, à nossa vida, para entender o que é o dia do Senhor, a manifestação do dia do Senhor. Graças da tua palavra à nossa vida. Em nome de Jesus. Tenha a gentileza de sentar. Hoje estudamos então neste domingo, com a graça de Deus, acerca daquilo que a Bíblia define como o dia do Senhor. O dia do Senhor que está aqui descrito. E que no versículo 2 diz, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. A cidade será tomada, as suas casas serão saqueadas, as mulheres violadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia, versículo 4. A ver porque é que é o dia, versículo 4, leia comigo. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está em frente a Jerusalém. Naquele dia, é o dia em que o Senhor vem, em que a sua manifestação visível sobre toda a terra. Já vimos que é um dia em que as nações estão em guerra, em luta, estão todos reunidos ali, próximo de Jerusalém. Por isso, desde que Israel voltou a ser nação, no dia 14 de maio de 1948, a Liga das Nações, que se chamava a Liga das Nações da ONU, depois de em 1917 o Império Turco-Otomano ter terminado e o general Alembay, inglês, ter estabelecido, acabado com o domínio muçulmano sobre a cidade de Jerusalém e sobre o território de Israel, aquilo ficou, portanto, durante ainda a Primeira Guerra Mundial, entregue ao cuidado da Liga das Nações. E os ingleses, que eram a potência da época, fizeram uma série de divisões daqueles países em volta a régua e esquadro. Por isso é que você, se olhar para um mapa, vê que os países como a Jordânia, como a Síria, como o Iraque, aquilo é feito a régua e esquadro, aquilo são riscos, as fronteiras são riscos. É só verificar isto que eu estou a dizer. Esqueceram-se, por exemplo, de um espaço e de um território para meter os curdos. O que eu estou a dizer não é política, mas quer dizer, irmãos, o que eu estou a dizer é história. Isto é história, isto aconteceu assim. Mas aquilo que era chamado a Liga das Nações veio a chamar-se mais tarde, a mudar o nome, a chamar-se mais tarde a ONU, Organização das Nações Unidas. E em 14 de maio, no fim da Segunda Guerra Mundial, as Nações Unidas, pelo voto da maioria,
depois da desgraça que aconteceu na Segunda Guerra Mundial com a morte dos judeus, eles não tinham pátria, não tinham terra, não tinham sítio para onde ir. Então as Nações Unidas, a maioria, houve muitas nações que foram contra, mas pela diferença de um voto, legitimaram a existência outra vez do Estado de Israel. E nasceu o Estado de Israel. O Estado de Israel que tinha desaparecido no ano 70 da era cristã, quando as forças dos exércitos romanos marcharam por Jerusalém dentro e pelo território de Israel e destruíram tudo, e os judeus foram dispersos pelo mundo inteiro, pelas nações do mundo, e andaram de terra em terra, de lugar em lugar, conforme Jesus tinha profetizado no Evangelho de Lucas, perseguidos de lugar em lugar. Rejeitar a Cristo é um problema. Não ter Cristo no coração, não ter Deus na sua vida é um problema grave, muito grave. E finalmente, no fim da Segunda Guerra Mundial, aparece outra vez, nasce outra vez o Estado de Israel. Como eu disse, no dia 14 de maio de 1948. A independência e o Estado de Israel. Não ficou logo tudo definido como agora. Naquela altura, os palestinianos não aceitaram um Estado de Israel e um Estado palestiniano porque eles estavam convencidos que os árabes todos à volta iam expulsar os israelitas, iam matar os hebreus, iam destruir tudo, iam apoiá-los. Mas, de facto, deu-se a famosa Guerra dos 6 Dias, mas não adiantou nada porque, a guerra entre, não é dos 6 dias, a guerra entre Israel e os países árabes, o Egito, a Jordânia, um monte deles, mas os árabes foram derrotados e Israel fortaleceu-se ainda mais e conquistou os Montes Golã e até território do Egito, do Monte Sinai, que entregou de volta para o Egito, mais tarde. Mas eu estou a dizer isto porquê? Porque desde 14 de maio de 1948, um dia, o Estado de Israel nasceu outra vez. E esta profecia que estava escrita em Isaías 66, versículo 8. Olhe para mim um momento. Isaías 66, 8. Mas olhe para mim antes. Quanto tempo é que demorou até Portugal ser Portugal? Começou com Dom Afonso Henriques cá em cima, a dar porrada aos mouros por aí abaixo. Sim ou não? A empurrar os mouros, foi a Espanha de um lado, o rei de Castela de um lado, Afonso Henriques do outro, depois continuou no outro filho, depois continuou por lá fora, até que finalmente já era chamado Portugal e os Algarves, até que o Algarve também, eles foram-se embora de barco lá para o norte da África e Portugal todo ficou mais ou menos, coisa menos coisa, naquilo que são as suas fronteiras de hoje. Sim ou não? Mas levou uns anos. Mas aqui a Bíblia diz que Israel vai nascer em um dia. Um dia. E diz assim, quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra. A minha tradução que eu tenho diz, podias fazer nascer uma nação num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas logo que Sião esteve de parto, deu à luz seus filhos. Quer dizer, Israel nasceu em um dia. Num dia 13 não havia Israel, no dia 14 de maio havia Israel. No dia 15 de maio havia Israel. Quer dizer que esta profecia, dita 700 anos antes de Cristo, profetizou que Israel ia perder a sua nação, ia perder a sua terra, ia perder a sua pátria, mas que de um dia para o outro, ia nascer de novo. Sabe quem é que sabe isto? Quem pode fazer isto? Só Deus pode fazer isto. Só Deus pode dizer, é assim que vai ser, é assim que vai acontecer, e não falha. Nenhuma profecia da Bíblia falhou. Não há nenhuma profecia bíblica que tenha falhado. Nunca. É assim que funciona. Amém, irmãos? Esta é uma das profecias bíblicas. Outra, vou-vos contar uma profecia bíblica que está a acontecer hoje à frente dos nossos olhos e que não tenho ouvido falar esta profecia bíblica, mas eu queria que os irmãos vissem. Está em Isaías capítulo 17, versículo 1. Isaías capítulo 17, versículo 1, fala acerca
da destruição. Quem é que viu estes dias na televisão a passar aqueles vídeos, aquelas filmagens do que se passa na Síria, das cidades na Síria? A cidade de Alepo, a cidade de Damasco, a cidade... Quem é que viu? Aquilo são ruas cheias de escombros, de pedras, casas em ruínas. Não funciona nada, não funciona a água, não funciona a eletricidade, não funciona lá. Nada funciona ali, são só ruínas. Olha-se e só se vêem ruínas seguidas, onde antes eram apartamentos, e antes eram casas, e antes eram alamedas, e antes eram ruas com árvores, antes eram... Hoje não passa carro, não passa nada, nem burro passa lá, nem jumento, nem camelo. Acerca de Damasco, eis que Damasco será tirada para não mais ser cidade e se tornará um montão de ruínas. Nós estamos a assistir a esta profecia de Isaías capítulo 17, ela tem 3 versículos, é o capítulo 17, versículo 1, 2, 3, e estes 3 versículos falam sobre a destruição da Síria. E eu vou dizer-lhe, Damasco, você ouve falar de Damasco desde os tempos de Gênesis, que você ouve falar de Damasco. Damasco foi uma cidade que existiu desde tempos antiquíssimos. Damasco nunca foi destruída. Mas em Isaías capítulo 17, diz assim, a fortaleza de Efraim será como também o reino de Damasco, o resto da Síria serão como a glória dos filhos de Israel. Chegou uma altura de Deus permitir que viesse um julgamento sobre aquela terra que tanto sangue fez correr. Deus permitiu esse julgamento sobre a terra da Síria. Nós olhamos hoje para isto, ninguém fala em termos de julgamento de Deus, mas aquilo é um julgamento de Deus. As pessoas chamam que é uma confusão com o terrorismo, com o Daesh, com o ISIS, com os rebeldes, com a Síria metida, com o Irão metido, com o Hezbollah metido, com aqueles exércitos todos misturados lá, que aquilo não se entende, aquilo é um saco de gatos, ninguém se entende ali. Quiseram fazer umas tréguas, quiseram fazer alguma paz, não, você olha para isto e diz assim, pastor, o que é isto? E eu digo-lhe assim, é a profecia de Deus a cumprir-se. É Deus a dizer assim, vou julgar esta cidade. Quando Deus diz, vou julgar esta cidade. Quem é que se lembra de Damasco, quando Saulo de Tarso, estava a caminho de Damasco e encontrou quem? Encontrou a Jesus, caiu abaixo da cavalgadura. Era a caminho de Damasco para prender os cristãos que lá estavam. E foi um cristão, Ananias, que veio e que falou para Paulo e orou por ele para que ele fosse batizado no Espírito Santo. Este Ananias não era pastor, este Ananias não era profeta, este Ananias não era um evangelista muito grande que soubesse. O nome dele aparece uma vez na Bíblia. Era um crente na igreja de Damasco que veio antes que Paulo ia a caminho de Damasco com as cartas dos fariseus para prender os cristãos e os levar presos e matá-los. E a caminho de Damasco, Jesus apareceu a Saulo de Tarso e ele transformou-se no apóstolo Paulo. Esta história belíssima deste milagre tão grande de Deus. O homem era zeloso quando ele pensou que estava a fazer uma coisa boa para Deus. Ele pensou que aquilo era Deus, mas ele estava muito enganado até Jesus aparecer e ver que os olhos dele estavam cegos com a religião. Amém? A religião pode cegar as pessoas, infelizmente. Mas até esse tempo todo, durante esses milhares de anos, Damasco sempre existiu. Sempre foi a capital da Síria. Sempre foi. E esta profecia que nós estamos a ver hoje, estamos a vê-la a cumprir-se aos nossos olhos. Cada vez que você vir em sua casa, na televisão, está a dar o telejornal, está a dar as notícias, e você vê o estado em que as cidades da Síria estão. Você lembra-se desta profecia que está aqui. E lembra-se, meu Deus, até esta palavra se cumpriu. Tudo o que tu dizes cumpre-se absolutamente. Amém, irmãos? Não falha nada daquilo que Deus diz. Deus diz que uma nação vai nascer em um dia e nasce. É evidente que o mundo olha para isto e atribui a muitas outras coisas estes acontecimentos. Não percebe estes acontecimentos à luz da interpretação das profecias bíblicas. Não percebe porque é que isto acontece. Não percebe o que é que está a acontecer. Mas nós, como filhos de Deus, temos que
ver os acontecimentos à luz da Bíblia. Não é à luz da política, é à luz da Bíblia. Não é com a interpretação que o mundo quer, é à luz da Bíblia. Ouvir o que a Bíblia diz e dizer assim, já está a acontecer. Porque isto que está aqui, está a acontecer à nossa frente. Está a acontecer à frente dos nossos olhos. Nós não estamos lá, mas vemos nas nossas casas. Nós não precisamos de lá estar para ver. Você não precisa de ir à Síria hoje para ver o que está a acontecer. Basta ter uma televisão em casa e ver os acontecimentos. E ver aquelas, tudo em ruínas, as cidades em ruínas. O povo a fugir, a poeira daquelas bombas a rebentar por todo lado. Aquela destruição toda. Tantos países que estão envolvidos ali, meu Deus. Tanta gente que está metida ali. Estão soldados da Europa metidos lá, estão soldados dos Estados Unidos metidos lá, estão tanta gente que está metida ali. Mas isto, este caldeirão todo que está a ferver, que está ali, nós já sabemos pela palavra de Deus o que é que vai acontecer depois. O que é que vai acontecer depois? Por isso, quando diz aqui, o dia do Senhor vem, isto ainda não é o dia do Senhor. Isto ainda não é, isto ainda são só os preparativos. Isto ainda são só os aperitivos. O prato forte ainda está à espera. Porque quando chegar o dia do Senhor, é Deus que vai ter que intervir sobre esta terra para isto não ser tudo destruído. Porque de facto o armamento que existe aí dava para destruir a terra várias vezes. E Jesus não vai permitir isso. Jesus não vai permitir tal coisa e por isso vai intervir diretamente. Vai Ele mesmo descer sobre as nuvens do céu com os seus exércitos. É o que diz aqui. Quer ver? Eu não sei se os irmãos querem ver. Onde é que está? Está aqui em Zacarias capítulo 14. Por favor, veja na sua Bíblia. Versículo 5. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. Fugireis como fugiste no terremoto dos dias de Uzias. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Os santos não são esses, são Judas Tadeu, os santos é todos os crentes. Nós chamamos hoje crentes, mas podíamos chamar os santos de Deus. Os filhos de Deus, é assim que se diz. Amém? Vêm com ele. Quer dizer, os exércitos dos céus descemos. Se descemos é porque subimos antes, glória a Deus. Amém? Bendito seja Deus. Deus entra na batalha. Ele mesmo, versículo 3, sairá o Senhor a pelejar contra essas nações que vão cercar Jerusalém. Sairá Deus a pelejar. Deus entra na batalha, Ele mesmo. Ele quem? Visivelmente. O mundo vai filmá-lo, vai vê-lo, as televisões todas do mundo a dar a reportagem. Olha quem apareceu! Afinal, aqueles que há uns anos atrás disseram que um monte de gente subiu à presença de Deus e fizeram pouco e riram, disseram que foram os extraterrestres que os engoliram, umas naves espaciais que os sugaram para cima. Afinal, não, essa gente veio toda outra vez. E estão aí todos de novo. Amém, irmãos? O monte, os seus pés, onde vai surgir? Aqui na palavra de Deus, no versículo 2, juntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. É a batalha de Armagedon que está em Apocalipse no capítulo 16. Apocalipse no capítulo 16 fala sobre a batalha de Armagedon e sobre a reunião das nações e sobre os principados e potestades em formas de demónios que saem da boca de Satanás, da boca da besta e da boca do falso profeta. Saem da boca por quê? Agora, isto é aqui uma profecia muito interessante. Como é que a Bíblia diz que eles saem da boca? Por que é que a Bíblia diz que eles saem da boca deles? Para que é que a boca serve? Eu sei que a sua boca serve para muitas coisas, mas para sair da boca, o que é que sai da nossa boca? São palavras. São palavras. Porque para entrar, pode entrar muitas coisas. Mas para sair, o que sai da boca são palavras.
Vi sair da boca do dragão. Apocalipse capítulo 16, versículo 13. Da boca da besta, que é o anticristo, e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Vi sair através das palavras deles, através dos discursos deles. Quem é que se lembra, por exemplo, dos discursos do Hitler? Mesmo que você não fale alemão, vê aquele homem a discursar e aquela energia que ele transmitia para as multidões, e as multidões ficava tudo tolinho. Eram demónios, milhões de demónios a sair da boca dele para convencer aquela gente toda a seguir e a fazer. Demónios saem da boca. Quer dizer que aqueles pensamentos, aquelas lógicas inevitáveis, é preciso fazer isto, temos que fazer aquilo, aquele convencimento, as pessoas são convencidas por aqueles demónios que estão a falar pela boca dele. Ele está cheio de demónios por dentro. Uma coisa é uma pessoa estar cheia do Espírito Santo por dentro. Outra coisa é uma pessoa estar cheia de demónios por dentro e cada vez que sai um arroto, sai um demónio. A gente quando abre a boca fala postas de pescado. Aquele não, aquele fala demónios mesmo. Só demónios atrás. E aqueles demónios são enviados. Aquilo é enviado para quê? Ora, digam-me lá. Para as pessoas que ouvem. Estão com a boca aberta. Mais um, papa outro. São os papa-demónios. Há um que é o fala-demónios e outro é o papa-demónios. Estão ali a ser convencidos, a ser arregimentados, a ser reunidos para essa grande batalha que está aqui descrita. Sai da boca deles e olha quem eles vão convencer. Versículo 14 diz: são espíritos de demónios, operadores de sinais, dirigem-se aos reis do mundo inteiro com o fim de os ajuntar para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Está a ver? São demónios. Quer dizer que ouve-se falar aqueles presidentes depois, e ouve-se falar aqueles governantes depois, e nas televisões as pessoas cá em baixo vão ouvi-los falar, e eles vão falar a mesma coisa que estes 3 mandaram. Concordamos perfeitamente com aquilo, estamos todos de acordo. Não há dúvida que aquilo que disseram é medidas certas a tomar, são mesmo essas, vamos todos fazer igual. E você já viu que hoje os partidos políticos, veja o exemplo de Portugal, partidos políticos, os deputados da Assembleia da República fazem o que os chefes mandam. E nas televisões, os jornalistas fazem o que os chefes mandam. Sim ou não? Porque senão perdem o emprego. Como é que paga o apartamento? Como é que paga a prestação do carro? Chico Zé, eu tenho que fazer o que ele mandar. Se não se falar o que o gajo diz, eu não concordo nada, até nem gosto, mas tenho que dizer, porque se não disser lá vai o empreguinho. O Zé Rodrigues dos Santos disse umas coisas acerca da dívida pública, já foi. Agora quem vem para lá uma outra senhora tomar o lugar dele. Logo que termina o contrato, vai terminar e ele vai embora. Pois claro, não gostaram. Quem é que não gostou? O chefe. E por isso, fala um, falam todos. Diz um, diz tudo junto. E o que sai pela boca, afinal, são demónios. Você está a ouvir, ei pá, eu estou a ouvir demónios aqui. Está amarrado em nome de Jesus. Não quero ouvir mais demónio nenhum desses. E aquela gente está convencida daquilo que os seus líderes falam. E sobre as organizações, funciona muito assim. Agora, as nações, eles vão ao encontro dos presidentes, vão ao encontro dos reis, é o que diz aqui. Ao encontro dos reis, versículo 14, dirigem-se aos reis do mundo inteiro. Hoje são reis, são presidentes, são quem governa, amém? Para convencê-los que todos têm que entrar nisto. E todos têm que entrar nessa guerra e todos têm que fazer parte disto. Dê para onde der, isto vai a bem ou a mal, mas vai mesmo. E eles vão alinhar. Sim ou não? E as armas estão aí em repouso, vão ser usadas. Agora percebe porque é que Deus tem que intervir? Quem é que me está a entender? Jesus tem mesmo que intervir, senão isto não sobrava nada. É isso que a Bíblia diz em Mateus capítulo 24, versículo 21 e 22. Se aqueles dias não fossem abreviados, não se salvaria ninguém. Não sobrava ninguém. Então Deus tem que intervir. Quando é que Deus intervém? Olhamos em Apocalipse capítulo 19 e vemos Jesus a intervir.
no capítulo 19, no versículo 19, estes dois, os mesmos números, Apocalipse 19, 19, não esqueça este número que é muito importante. Apocalipse 19, 19 diz: vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos reunidos para pelejar contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Quer dizer, um exército cai, os exércitos caem embaixo, e há um exército que vem de cima, que o apóstolo Paulo, à falta de melhor explicação, diz: vinham montados em cavalos. Já viu algum cavalo voar? Há gente que vê vacas a voar, mas aqueles são cavalos. Vem aí. Eu não me interessa se são cavalos, se ele olhou e pareciam-lhe cavalos e ele escreveu são cavalos, viam cavalos. Eu não quero saber disso, eu quero saber é que eles vêm e os exércitos vêm de cima a descer e quando chegam cá embaixo o que vem é isto que está aqui escrito. Veja o que está escrito: vi a besta e os reis da terra reunidos com seus exércitos, viraram as armas, em vez de se matar uns aos outros, viraram agora todos para cima para destruir este exército. O que o diabo queria mesmo era impedir que Jesus entrasse. E eu pergunto, ele vai impedir? Não pode. Diga para o seu irmão que está lá: queria, mas não pode. O versículo 20 diz assim: a besta, que é o anticristo, foi aprisionado, foi caçado logo. Com ele o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Estes são os dois primeiros clientes da condenação eterna, do lago de fogo e enxofre. Nem passam pelo julgamento. Eles ultrapassaram tudo. Deus lançou-os logo direto em condenação eterna no lago de fogo e enxofre. Os dois primeiros clientes do lago de fogo e enxofre. Neste momento, esse lago de fogo está vazio. Não tem clientes lá ainda. O inferno ainda está à espera. Ainda não aconteceu. Mas os dois primeiros que lá vão estrear são estes dois anormais. O anticristo, a besta, o grande líder político que vai levar o mundo para a Terceira Guerra Mundial, e o seu falso profeta ao lado. Que este falso profeta fala como uma grande pessoa religiosa que quer trazer paz, que quer trazer tudo, mas quem não estiver de acordo com ele, corta-lhe o pescoço. E vocês já sabem que há por aí uma religião que gosta muito de cortar pescoços. Sim ou não? E já está a fazer isso. Já está a fazer isso, inclusive aos cristãos. Quem é o falso profeta, eu não sei. Quem é o anticristo, neste momento, eu não sei. Eu não vos posso dizer, eu sei, é aquele ali. E também não sei se Deus me mostrasse, se eu podia dizer, não sei. Se eu soubesse que era aquele, eu dizia-vos. Disse: Senhor, eu posso dizer, deixa, por favor, dizer que eu vou contar tudo. Glória a Deus. Há um profeta hoje em dia, chamado David Owell, que diz que já sabe quem é o anticristo, que Deus lhe mostrou. E diz que o anticristo que já está aí. E cada vez que aparece na televisão, no meio dos políticos, ele olha para ele e vê, o identificam. Que o Senhor lhe diz: olha, amanhã ele vai aparecer. Liga a televisão assim, assim, e ele aparece. Já está. Já anda aí. Ainda não tomou posse. Ainda não tomou funções. Os irmãos pensam assim, mas a Bíblia é assim tão exata. Nós não andamos, eu não estou a falar nada convosco que não vos tenha mostrado na Bíblia. Sim ou não? Quando dizemos assim, no tempo dos meus avós não era possível porque não havia estas armas para destruir a terra várias vezes, mas hoje é possível. Por isso cumpriu-se essa escritura. Sim ou não? Agora, repare, como é que o profeta Zacarias ou o apóstolo Pedro, ao falar sobre o dia do Senhor, podiam dizer estas coisas? Vamos ver o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro mal sabia ler e escrever. Mal sabia ler e escrever. Ele andou na Universidade da Galileia da pesca e das redes. A universidade dele foi essa. E para escrever o Evangelho, quem escreveu as cartas de Pedro foi Marcos. Quem é que sabia disto aqui? Quem escreveu foi Marcos, que é o autor do Evangelho de Marcos. Mas quem ditou o Evangelho para Marcos, segundo as Escrituras antigas, quem ditou foi Pedro que ditou. Podia ser chamado o Evangelho de Pedro. Temos o Evangelho de Mateus, de Marcos, Lucas e João. Podia ter sido o Evangelho de Pedro. Porque quem falou o Evangelho foi Pedro que falou o Evangelho para Marcos e Marcos escreveu.
E nas cartas de Pedro foi Marcos quem escreveu. Marcos andava com Pedro. Diz aqui, no capítulo 3 de 2 de Pedro, diz esta coisa extraordinária acerca do dia do Senhor. Diz assim: virá, entretanto, como o ladrão. Como é que os ladrões vêm? Sorrateiramente, sem ninguém contar, sim ou não? Se você soubesse, amanhã vem um ladrão, trancava tudo e fechava-se em casa com um pau na mão, lá à espera dele. Capítulo 2 Pedro 3, versículo 10. Virá, entretanto, como o ladrão. 2 Pedro 3, 10. Virá, pois, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se dissolverão e a terra e as obras que nela há serão destruídas, não é? Descobertas. Aqui, quem escreveu isto, escreveu descobertas. Serão destruídas. Quem é que tem destruídas aí na sua Bíblia? Serão queimadas, não é? Queimarão. Ora, queimar e descoberto não é bem a mesma coisa. Está tudo queimado, está tudo descoberto. Não é verdade. Há um incêndio, está tudo queimado, está tudo destruído. Não é? Está tudo... O que é? Sim, aqui, como é que Pedro sabia isto? O dia do Senhor vem, com os elementos, passarão com estrondo, os elementos ardendo se desfarão. Os elementos ardendo, os elementos é o ar que arde. O ar que arde é causado pela deflagração das bombas nucleares. O ar pega fogo, não precisa de nada para queimar. Não precisa... O incêndio que você vê nas florestas, vê o mato arder, vê pinheiros arder, vê eucaliptos arder. Ali uma bomba nuclear não precisa de nada para arder. Basta o ar. O ar arde, os elementos ardem. O ar arde. Tudo, os elementos, o ar, a água, fogo... Arde tudo, sem precisar de nada. É uma deflagração de tal violência que tudo se desfaz e tudo se derrete e tudo arde. Ora, Pedro, que nem sabia ler nem escrever, não conseguia saber isto, acreditar nisto, nem saber que passados estes 2000 anos, nós estamos nessa época em que já existem as armas para fazer isto que ele escreveu. E isto que ele escreveu, ditado pelo Espírito de Deus, ele não podia saber isto. O que os engenheiros nucleares hoje e o que os engenheiros militares hoje conseguem fazer com estas armas, Pedro não havia maneira nenhuma de poder dizer os elementos ardendo derreterão tudo, não conseguia dizer isto. Nem ele, do mesmo modo, este que nós estávamos a ler, o profeta Zacarias diz assim: as pessoas derretem, as pessoas derretem. As pessoas estão de pé e derretem-se. Zacarias disse isto, ele viu isto, Deus mostrou-lhe em visão a acontecer isto. Zacarias capítulo 14, versículo 12, esta praga será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos. Quer dizer, Deus permitirá que isso aconteça, guerrearem contra Jerusalém, a sua carne se apodrecerá, se desfaz, estando eles de pé, apodrecendo, derretendo-se, os olhos nas suas órbitas e a língua na sua boca, derrete-se, o corpo humano derrete-se todo, desaparece tudo. Como é que o profeta Zacarias sabia isto? Quando caíram as bombas de Hiroshima e Nagasaki, a cidade desapareceu, as casas desapareceram, as pessoas desapareceram. Derreteu-se tudo. E aquelas bombitas, comparado com o que existe hoje, eram umas amostras. Umas amostras. Por isso, meus irmãos, quando nós falamos de profecia bíblica, nós falamos de coisas que são tão exatas, tão perfeitas, que não há forma de as saber antes do tempo chegar. Quando o tempo chega, em que esteja perto para acontecer, em que esteja já próximo, então estas coisas começam a perceber-se. Hoje nós podemos dizer, isto já é possível. Estas profecias já podem acontecer hoje, porque hoje já existe armamento para isto. Então as profecias vão desaparecendo. Por exemplo, uma das últimas profecias que eu disse, é uma das últimas profecias da Bíblia, é a profecia da destruição de Damasco. Ainda há 10 anos eu preguei sobre isso. Há 20 anos eu preguei sobre isso e disse assim, Damasco continua a ser Damasco. E Damasco está tão bonita. E a cidade está tão bem. E a Síria está tão bonita. E, no entanto, hoje nós olhamos e vemos que esta profecia que eu acabei de vos dizer hoje se cumpriu. As profecias da palavra de Deus não falha nenhuma.
Uma a uma, quando chega o momento, acontecem todas e torna-se possível as coisas que, de outro modo, humanamente não se percebiam antes. Amém? Olha outra profecia que diz aqui que não era possível. Acontecerá naquele dia, versículo 6, naquele dia não haverá luz, mas frio e gelo. Um dia em que o sol não transmite a sua luz. Há frio e gelo. Se o sol amanhã não transmitisse, se o sol amanhã de manhã não nascesse como costuma sempre, circulando pelo céu, assim nós interpretamos, pronto, poeticamente. Já sabemos que é a terra que gira, mas, está bem? Isto é para o caso de alguém dizer que o pastor que acredita que o sol é que se move. Bem, vou falar uma linguagem poética, está? Mas se não houvesse isto aqui tudo, ficava Polo Norte. Tudo gelado, tudo frio. Eu dizia, esse dia, o dia do Senhor é um dia assim. Isto acontecerá. Ora, quando os cientistas nucleares dizem, e Jesus, o próprio Senhor, disse, que por causa da deflagração atómica, por causa disso, as poeiras atómicas são tão fortes e tão espessas que ficam poeiras. Quando você vê os incêndios no verão e vê que o sol que muda de cor, que o dia parece que mudou de cor, e são poeiras dos incêndios. São cinzas que estão no ar. Fuligem que está no ar. Mas as poeiras atómicas são de uma densidade tão grande que o sol refrata e não penetra. E por isso a luz do sol cá em baixo não chega. Então cá em baixo é chamado pelos cientistas o inverno nuclear. Quem não sabia este nome, foi um nome que apareceu não há muitos anos ainda, é chamado o inverno nuclear. Se eles disserem, se houver uma terceira guerra mundial onde usem estas armas todas, nós transformamos-nos cá em baixo no inverno nuclear, onde o sol não aparece. Até que se consiga dissipar isto, não haverá luz solar. Cá em baixo é tudo gelado e tudo frio. Como é que Zacarias sabia isto? Como é que o profeta Zacarias conseguia saber isto? Não podia, meus queridos irmãos, se não fosse Deus a dizer. Amém? Jesus falando sobre isso, eu vou terminar, Jesus falando sobre isso, diz assim, capítulo 24 de Mateus: logo a seguir à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará mais a sua claridade, as estrelas do firmamento cairão, os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Como é possível isto? Como é possível isto? Isto não era possível, mais uma vez, no tempo dos teus avós. Não era possível. Não sabem onde é que eu disse? 24, 29 e 30. Lemos um de cada vez. Logo em seguida, à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. A mesma coisa que Zacarias disse. E a luz da lua não dará a sua claridade. E no versículo 30, agora vemos o versículo 30, diz assim, leiam comigo todos e vamos terminar o nosso culto, leia comigo, diz o versículo 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão. E verão, espera aí, todas as tribos da terra, todas as nações da terra, todos os povos da terra vão ver o Filho do Homem sobre as nuvens do céu. Que tamanho é que Jesus tem? Como é que todos os olhos do mundo vão ver Jesus chegar? Por televisão e satélite. Todo o olho verá. Você tem um olho lá em casa. E esse olho que a Bíblia diz, todo o olho verá, é o olho que você tem em sua casa e que lhe dá as notícias do mundo. Hoje em dia é possível ver os mundiais de futebol, ver os Jogos Olímpicos, ao mesmo tempo que está a acontecer, às 4 da manhã ou às 5 da manhã, um jogo, ou uma corrida, ou uma coisa, é transmitido pelo mundo inteiro, e o mundo inteiro, se quiser, vê. Ora, naqueles tempos cheios de angústia, as pessoas vão estar colados às televisões do mundo para ver o quê?
para ver o que está a acontecer, para saber o que está a acontecer. E de repente as televisões do mundo transmitem exércitos celestiais a descer com o sinal da cruz a descer, o sinal do Filho de Deus a descer. Oh, glória a Deus. E olham e veem a Ele à frente do seu exército. Quantos aqui é que são exército? Se você não é, aliste-se hoje. Inscreva-se já hoje neste exército. Diga: Senhor, eu quero ser parte do teu exército. Quero fazer parte deste exército celestial que vai descer nesse momento. Amém? E Deus vem parar a destruição desta terra tão bonita onde nós habitamos. E vem estabelecer o seu milénio, o seu reino sobre esta terra. Falamos disso no próximo domingo, está bem? Sobre o milénio, pode ser? Sobre Cristo a reinar sobre esta terra 1000 anos. Diga para o seu irmão que está ao lado: Jesus vai reinar sobre esta terra 1000 anos. Vamos orar. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra, da tua bênção em nossa vida e do teu poder. Glorifica o teu nome em nossa vida. Toma a nossa vida em tuas mãos e conduz-nos para a frente. Recebe nossa gratidão e a nossa adoração de tudo o que tu operas em nosso favor. Nós te agradecemos de todo o coração. Diga comigo: em nome de Jesus, eu te agradeço de todo o coração do conhecimento da tua palavra, que está mais atual do que as notícias de hoje. Eu te agradeço de todo o coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço para todos. Tenha uma semana cheia de vitória com Deus.